Certo. Tá, começamos a quarta aula, comecei a gravação. Tem alguma lição que você fez que quer que eu corrija? Ou alguma dúvida que ficou? Algum vocabulário que você não saiba? Não, de inglês eu não fiz nenhuma lição, não, só de latim. Certo, certo. Bom, por mim tudo bem. Nesse caso, então vamos começar a próxima unidade, unidade 4. Essa que é do caso possessivo. Ou, no caso, bem parecido com o genitivo do latim, que logo após uma palavra, colocando apóstrofe S, indica que a palavra seguir é de posse da palavra anterior. Tá, eu posso ter complicado aqui um pouco, mas a questão é bem simples. Quando alguém possui algo, esse alguém leva apóstrofe S. Ou seja, um dos exemplos aqui, John's car, o carro do John. Você vê que o apóstrofe S indica quem tem a posse de tal coisa. My sister's house, sister's house, a casa de minha irmã. Tem também Mary's boyfriend, o namorado da Mary. Bom, lendo aqui, o caso possessivo é típico da língua inglesa. Trata-se de colocar um apóstrofo seguido de S após o nome do possuidor, que precederá sempre a coisa possuída. Bom, em outros livros, acho que um livro de francês, se eu não me engano, eu vi que esse caso, que esse elemento gramatical é chamado genitivo saxônico. Uma coisa desse tipo. Não sei ao certo, porque faz um tempo que eu já vi isso, mas como o autor menciona que esse caso é típico da língua inglesa, então eu me lembrei pequena, desse pequeno elemento do genitivo saxônico. Não sei se é isso mesmo, mas enfim, é um elemento único da língua inglesa. Vou colocar apóstrofo S, enfim. Tradicionalmente, ensinava-se que o caso possessivo, apóstrofo S, aplicava-se a seres animados, pessoas e animais, não devendo ser empregado quando o possuidor era um ser inanimado, coisas e objetos e substantivos abstratos. Bom, pessoas, obviamente, abrangem, além de nomes próprios, parentes em todos os graus, títulos, cargos, funções, profissões e outros substantivos que só podem se referir a pessoas. Criança, menino, amigo, vizinho, colega de escola, trabalho, etc. Portanto, além dos exemplos dados acima, diríamos The Queen's Popularity, a popularidade da rainha. The Governor's Wife, a esposa do governador. The Manager's Office, o escritório do gerente. My Neighbor's House, a casa do meu vizinho. The Children's Toys, os brinquedos das crianças. O mesmo vale para animais. The Lion's Roar, o rugido do leão. Ou The Elephant's Trunk, a tromba do elefante. Posteriormente, passou-se a empregar o apóstrofo S também em relação aos corpos celestes, à terra, ao mundo, aos países, às pessoas jurídicas e similares. Assim, dizemos corretamente que the Earth's, the Earth's atmosphere, a atmosfera da Terra. Saturn's rings, os anéis de Saturno. The world's highest mountains, as montanhas mais altas do mundo. Brazil's foreign debt, a dívida externa do Brasil. Né? Enfim, the army's traditions, as tradições do exército.
The company's employees, os empregados, os funcionários da empresa. Com a evolução da língua e pela facilidade que o apóstrofo S oferece, aqui surge o problema. Seu uso passou a ser tolerado e finalmente aceito em casos nos quais o possuidor é um ser inanimado. Esse uso, em certos casos, acaba sendo visto como um abuso pelos native speakers, ou falantes nativos, que possuem boa formação cultural e defendem o que muitos chamam de proper English, ou seja, o inglês adequado, correto. Será que eles estão com a razão? Talvez, não sei. Internet porcaria caiu. Qual parte que você perdeu? Não, eu teria de assistir novamente, porque eu acho que foi ali coisa de, deixa eu ver, uns 6 minutos ali, 8 minutos, não sei. Putz. Ah, sim, eu repito, rapidão. Você viu pelo menos o início da. Eu repito, bem É, rápido. é quando o senhor começou a introdução ali, caiu daí. Ah, tá. Não, então eu posso fazer rapidão. Primeiro de tudo, caso possessivo. Caso possessivo eu vi num livro de francês. No caso, como o autor fala aqui que é típico da língua inglesa, eu me lembrei que eu vi um livro de gramática francesa que no francês, o francês e o inglês, quando a pessoa aprende a partir de um livro francês e inglês, menciona que esse caso possessivo é chamado de saxonic genitive, genitivo saxônico, saxônio. É uma pequena observação, não sei se é um termo correto ou preciso. Aí eu teria que pesquisar mais. Mas é bem simples. Apesar de eu ter descrito de uma forma, digamos, complicada, o substantivo que leva o apóstrofo S é o possuidor da palavra que vem em seguida, da ideia que representa a palavra que vem em seguida. Assim, mas é bem simples de entender. Possuidor, apóstrofo S, é coisa que foi possuída. Por exemplo, o carro do John, John's car. My sister's house, a casa da minha irmã. Mary's boyfriend, namorado da Mary. Tradicionalmente, esse apóstrofo S é usado para se referir a pessoas ou coisas animadas. Mas, conforme o tempo passou, foi se tolerando usar para coisas inanimadas. Aí existe um certo dilema. Será que é certo usar com coisas inanimadas, no caso possessivo? Não sei, não sei. Mas como é bem simples, é amplamente usado. Vejamos. Tá. Uma pré-observação. Muito se vê usando esse apóstrofo S como plural, principalmente em países que não falam inglês. Então, às vezes aqui no Brasil, a pessoa para ficar chique, para ser bem, né, chique porque sabe inglês, entre aspas, coloca o apóstrofo S como usado como plural. Que é uma coisa feia de se ver, né? Mostra que a pessoa não sabe nada e fica bem feio. Mas eu creio que vocês não vão cometer esse erro, né? Imagino que não. Enfim. Opa, salve Maria, Luiz Guilherme. Vi que o João Pedro entrou também, salve Maria. Enfim. Falaremos hoje sobre o caso possessivo, que é no inglês,
que é no inglês representado pelo apóstrofo S. Enfim, aí vocês pegam depois o início da aula. Vamos lá. Bom, foi usado como primariamente como possessivo dos substantivos animados não, seres animados, ou seja, pessoas e animais. Bom, assim, algumas locuções como Systems Reliability, confiabilidade do sistema, The Garden's Lovely Flower Beds, os lindos canteiros de flores do jardim, The Plane's Landing Gear, o trem de pouso do avião, The Computer's Growing Importance, a crescente importância do computador, provavelmente seriam bem vistas pelos defensores do proper English. Tá. Provavelmente seriam bem vistas pelos defensores do proper English. Por outro lado, com certeza eles iriam franzir as sobrancelhas ou condenar como inaceitáveis locuções do tipo The car's color, a cor do carro, ou The table's legs, as pernas da mesa, The telephone's usefulness, a utilidade do telefone. Não obstante, a tendência de ampliação cada vez maior do uso do apóstrofo S em vez de of, the, é um fato que pode ser comprovado, inclusive por meio da leitura de revistas cujo inglês é considerado de ótima qualidade. Bom, a língua dele se deteriorou, não posso fazer nada. Isso acabou transformando esse tema em um dos mais polêmicos da moderna gramática inglesa. A solução, ao nosso ver, é ficar atento e não radicalizar. Será mesmo? Será mesmo? Enfim. Quando se trata de uma dupla posse, ou seja, dois possuidores do mesmo objeto, acrescenta-se o apóstrofo S apenas ao segundo possuidor. Como se vê nos exemplos a seguir. John and Alice's Wedding. O casamento de John e Alice. Ou Alice. Dr. Brown and his wife's house. A casa do Dr. Brown. Dr. Brown e sua mulher. Men's and women's clothes. Essa é uma das exceções. Roupas de homens e de mulheres. Dois possuidores de objetos diferentes. Veja, nos primeiros exemplos, o mesmo objeto pertence a duas pessoas. Nesse exemplo, objetos diferentes pertencem a pessoas diferentes. Enfim, observações. Quando o possuidor animado estiver no plural, ou seja, terminado em S, basta acrescentar o apóstrofo. Ou seja, se tiver no plural S e precisar colocar o apóstrofo S, não se coloca esse apóstrofo S, é só o apóstrofo. E aí já tem o possessivo. Já tem o possessivo do inglês. Ou seja, the boy's aunt. The boy's aunt. A tia dos meninos. The bird's nest. Os ninhos dos passarinhos. The worker's tools. As ferramentas dos trabalhadores. Quando, porém, se tratar de um nome próprio ou sobrenome terminado em S, existem duas possibilidades. Simplesmente acrescentar o apóstrofo ou colocar o apóstrofo seguido de mais um S. Deixa eu ver isso aqui. Essa eu não sabia, boa. Essa aí é uma coisinha extra, sabe? Muita gente, apesar de
Muita gente usa errado, bastante coisa do inglês. Apesar de ser fácil, enfim. Nesses casos é colocado o apóstrofo apenas, mas existem umas exceções. Quando, porém, se tratar de um nome próprio, o sobrenome terminado em S, existem duas possibilidades: simplesmente acrescentar o apóstrofo ou colocar apóstrofo seguido de mais um S. Aí, vamos ver. Mr. Jonas House ou Mr. Jonas House. Mesma coisa, mesma coisa. Aí fica a vontade do escritor fazer isso. Mr. Williams, Mrs. Williams Children ou Mrs. Williams Children. A pronúncia é a mesma, só muda essa escrita aí. Entretanto, vale salientar que, no caso de nomes bíblicos, a praxe é usar o of antes do nome. The Laws of Moses, em vez de Moses' Laws, as leis de Moisés. O livro The Book of Jeremiah, acho que é isso, essa pronúncia. Em vez de Jeremiah's Book, o livro de Jeremias. The Miracles of Jesus, em vez de The Jesus Miracles. Na maioria das expressões de tempo é obrigatório o uso do caso possessivo. Today's newspaper, o jornal de hoje. Nunca newspaper of today. Até fica feio de ouvir um negócio desse. Não sei se pra vocês fica, mas pra mim fica muito feio ouvir. An hour's work. 1 hora de trabalho. Trabalho de 1 hora. Nunca the work of an hour. Vejamos. Também. Last night's party. A festa de ontem à noite. Nunca the party of last night. Next week's test. Prova da semana que vem. Nunca the test of next week. Parece uma coisa profética, né? The test of next week. Título de algum livro best-seller. Enfim, mas fica feio. Fica feio. No caso dos substantivos compostos, acrescenta-se o apóstrofo S à última palavra. My brother-in-law's house. A casa do meu cunhado. The commander-in-chief's orders. As ordens do comandante-chefe. Não se surpreenda de encontrar um caso possessivo que não é seguido de nada. Isso significa que uma palavra ficou subentendida. Essa palavra pode ser house, shop, store, office ou church. I was at my uncle's. Ou seja, subentende-se que é a casa do uncle, do tio. Eu estava na casa do meu tio. É que nem no português também, né? Eu estava lá na minha avó. Subentende-se que eu estava na casa da minha avó. Eu estava lá no... sei lá, nesse caso mesmo, meu tio. Estava na casa do meu tio. É semelhante em português. He visited St. Peter's in Rome. Ele visitou a igreja de São Pedro em Roma. Pagou penitência aí pros modernistas. Helen works at Prosdóximos Shop Store. A Ellen trabalha na Prosdóximo. Esse nome não me é estranho, mas é estranho ouvir em inglês. I'm going to the doctor's. Subtende-se que é o escritório do médico. Vou ao médico. Aí, ó, o próprio português tem. Vou ao médico.
Uh, my mother went to the butcher's ou the butcher's shop. Minha mãe foi ao açougueiro, certo? Para terminar, temos o duplo possessivo, ou seja, além de of, de, do, da, utiliza-se também o apóstrofo s. Ocorre frequentemente com palavras como friend, amigo, enemy, inimigo, relative, parente, acquaintance, conhecido. Vou baixar aqui. Tá. He's a friend of my father's. Pera aí. Deixa a moto passar aqui. Só odeio essa barulheira. Enfim. He's a friend of my father's. Ele é um amigo do meu pai. Bill is an enemy of Henry's. Bill é um inimigo do Henry. A relative of John's called me up. Um parente do John me telefonou. She's an acquaintance of my mother's. Ela é uma conhecida da minha mãe. Esse capítulo é bem curtinho, mas vamos lá. Observe que, no duplo possessivo, as palavras friend, enemy, relative, acquaintance são sempre precedidas de um artigo indefinido, a ou an. Eis um macete que não é infalível, mas tem sua utilidade. Enfim, olho vivo na preposição. A partir desta unidade, introduzimos uma seção com o objetivo específico de ilustrar o uso da preposição em inglês, coisa que nenhum livro ou curso jamais poderia ensinar satisfatoriamente. Olha só, interessante, hein? Aprende-se lendo muito, ficando sempre atento e procurando gravar o que se observou. Portanto, olho vivo na preposição. Como todos os pensamentos ou breves anedotas foram colhidos em diversas edições da revista Reader's Digest, registraremos a fonte, apenas acrescentando entre parênteses RD, Reader's Digest, seguido de mês e ano. In today's marriages, men and women still take each other for better or for worse, but not for long. Still take each other for better or for worse, but not for long. Aí, a preposição usada é a for. Para bem ou para mal, para melhor ou para pior, mas não por muito tempo. For long, não por muito tempo. E essa unidade termina, né? Não vou iniciar a próxima. Não, eu vou dar uma introdução à próxima. Que são finalmente os verbos, mas os verbos são bem simples. Certo, aí tem os exercícios e tudo mais. Algum de vocês que entrou depois fez alguma unidade, quer que eu corrija? Tem algum vocabulário que não sabem e gostariam? Alguma dúvida em especial? Aqui tá tranquilo, William. Eu acompanhando tranquilo. Certo. Mas eu tô gostando porque, querendo ou não, acrescenta bastante coisas no vocabulário. Hoje, por exemplo, você deu agora aí Relative of John. Eu não lembrava disso, cara, para falar de parente de alguém. John's sim. Relative, né? Achei legal de lembrar isso. É importante. Esse é bem utilizado até. Relative. Quando a gente tá no começo, a gente fala parents, né? Como se fosse parente. Não, Esse é um... Depois vocês vão ver que existem a seção de falsos cognatos, que é a seção de palavras que parecem com algumas em português, mas tem um significado diferente.
Bom, eu acredito que ocorrer isso porque, bom, os ingleses foram utilizando as palavras de maneira errada. Pelo menos as palavras em latim, porque as que são parecidas com as do português advieram do latim. Advieram do latim. Como, por exemplo, essa do relative, uma coisa relativa, que tem relação com algo. Se for comparar com a palavra original do latim, a do português está mais próxima. A do inglês não. Mas tem uma certa ideia parecida. Tem uma certa ideia parecida. Só não é igual. O parentesco falaria como, cara? É relative mesmo? Relativeness. Ah, sim. Isso aí. Relativeness. Bom, já que. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem. Tem 26 minutos. Pouca coisa. Dá pra fazer os exercícios aí, né? Já que vocês não fizeram nenhum. Vamos fazer uma aqui mesmo ao vivo. Tá. Maids clean. The maid cleans all the rooms of the house. I'm going to borrow the bicycle of my brother. My brother's bicycle. Tá. Eu faço primeiro, aí vocês fazem cada um desse A. Primeiro seria please give me. Aí tem a glass water. Eu utilizaria aqui of water. A glass of water. Copo de água. Se bem que traduzindo fica a mesma coisa. Of ou s. Mas o certo é glass of water. Please give me a glass of water. Aí vejamos o Stein. Vai no segundo exemplo. No segundo exercício. Ou frase. Usar microfone ficaria difícil para mim agora. Tudo bem, pode ser escrito no chat. Boa. Have you seen the newspaper today? Tela preta só para mim? Pra mim tá safe aqui, hein? Só pro João, pelo visto. Normal para mim também. Pelo visto é só pro João Pedro. Tá, tudo bem, eu vou. Mas o Stein acertou. Eu vou esperar o João Pedro, mas o Stein acertou. The newspaper. Today's. Na verdade, aí troca a ordem. Seria do Today's newspaper. Mas o que foi utilizado foi correto. Não seria the newspapers today. Ficaria. Você viu? Como eu uso segunda pessoa, então. Tu viste o hoje do jornal? Aí teria que inverter a ordem das palavras. O jornal de hoje. Então seria today's newspaper. Have you seen today's newspaper? Certo, aí o próximo, o Luiz Guilherme. Pertence ao dia, né? Pros caras. Isso. The Fox's fur, que é o pelo, né? Uhum. The Fox's fur
Sim, tá certo. Is used for making women's coats. Certo? Certo, tá certo. Nice. Certinho. Ou seja, foxes fur, ou seja, a pelagem ou o pelo Isso mesmo. da raposa é usada para fazer casacos para mulheres. Women's coats. Women's coats. Women's coats. Tá certo. Agora que o João Pedro entrou, número 4. The beauty painting impressed everybody. Não tô ouvindo. Não estou. Ô, João, entra no celular para falar e no PC para enxergar. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Escreve aí, João. Pode escrever, não tem problema não. Hum, Deixa eu ver aqui. Ok. Essa eu queria ver. The beauty of painting impressed everybody. Ok, usou o elemento correto, of. Só precisaria colocar o the. The beauty of the painting. A, a beleza da pintura. Impressionou a todos. Senão ficaria a beleza de pintura. The beauty of painting. Se bem que acho que tá certo, viu? Se o autor não colocou the, então acho que tá certo. A beleza de pintar, de pintura, pode ser, pode ser. Se bem que isso não vale para todas as pinturas, mas tudo bem. Mas tá certo sim. Escreva usando o caso possessivo S, apóstrofo S. Verta para o inglês. Ah, esse vai ser legal. Esse vai ser legal. Bom, vou fazer o primeiro. Aí, reescrever. Então, vou reescrever aqui. Escrever no chat. The scientists work. Então, seria o trabalho dos cientistas. The scientists work. Aí, reescrevendo, vamos na mesma ordem, vai. O Stein, número 2, Luiz Guilherme 3, João Pedro 4. E justo Mozart, né? Poxa vida. Boa. João curte. Que coisa triste, meu irmão.
Você começa, Shida? Eu escrevi já. Coloquei no 1. Boa. Escrevi no chat. Pra escrever então? Scientist's work. É que é pra se reescrever, porque foneticamente é a mesma coisa. Fechou. Mas na escrita tem diferenças. Aí, ó, o Stein falou. Os outros podem ir escrevendo o número deles. Ah, o jogo. Luiz Guilherme já foi esperto. For the sake of Oh, safety. tá certo. O que é sake mesmo, velho? Pela, pelo bem de algo. Pelo Sim. bem, pelo Entendo. bom Que eles aproveitamento. falam God's sake, né? Isso. É esse... É que sei que é bem vago também. Você pode omitir. Pode omitir o Uhum. sake que dá na mesma. Por exemplo, traduzindo essa frase, for the sake of safety. Pode ser traduzido como pela segurança, pelo bem da segurança, para a segurança. Esse for, esse for já é para. Então, é possível ignorar na tradução esse safety, esse sake. Deixa eu ver. Pode falar, pode falar. Esse aí também podia ser por questão de segurança, né? Ou por Também, motivo de segurança. também. Ou errado. Da hora. Entendi, caras. Tá certo, tá certo. For the sake. Sake seria, então, tipo, a respeito também, então, nesse sentido? Ou... A respeito de. Pode ser, pode ser. É um pouco abrangente e pode ser. Isso, é bem abrangente, velho. É bem abrangente. É bem abrangente. Mas essa expressão for the sake, para alguma coisa, para o bem de alguma coisa, para proveito, entre outras. Eu vou ver no Bem dicionário abrangente. depois o que ela significa a palavra, só. Certo, certo. Eu fico com outros números. O João Pedro. Pode, se não quiser colocar o do Mozart, pode escolher dos outros números. Confuso com o meu, esse final last year. Boa, João. Mozart's music is diabolic. Ai, ai. Stein, esse do last year. Pense last year como uma palavra só. É uma locução, mas tem o mesmo significado. O último ano, last year. Deixa eu só ligar a luz aqui. Bom, último ano, last year. Important events. E esse important events também é uma locução. Junta os dois. Então vê essas duas locuções com uma palavra só. Vê o off como conectivo entre elas. Aí você consegue fazer conversão. The senator's reputation is not bad. Perfeito, perfeito. The Mr. Clark and his wife's apartment. Muito bom, muito bom.
Last year's important events. Foi traduzido bem. É isso aí, agora corrigiu. Então tá certo. Important events. Acertou. Certo, aí. Bom. Como vocês fizeram mais de um, mas não precisava mais. Agora o letra C. De traduzir para o inglês. Esse aí é bom. Esse fica bom. As roupas das crianças estão em cima ou sobre a cama. Aí eu traduziria como: The children's clothes are over the bed. Vou até. Vai. Já que estourou tudo, vocês escolhem aí. A primeira eu já traduzi. Vou até escrever. The children's. Pode falar. Eu fico com a número 2, então. O correto aí seria My dad's cousin works on Massey, on New York. My dad. Repete que eu acabei me distraindo aqui. My dad's cousin works on Massey, on New York. Perfeito. Tá certo. Só que no caso eu acabei falando errado, né? Eu falei o primo, e aí tá o artigo diferente, né? Indefinido, um primo. Sim, é um primo. É um primo do meu pai. Father's cousin. Ok. A 3 é fácil? Pode fazer. The Pode president's photograph is on news today. Ok. President's photograph is on news today. Muito bom. O Stein quer falar? Espera, só vou. Então eu faço a 4, então. Deixa eu pensar um pouco. Ok. A mãe da Patrícia aí, ó. A Patrícia aqui de São Paulo. Fico com a 5. Então podem traduzir. Isso aí. Mãe da Patrícia, minha professora. Aí a 5 ficaria como I go to the bakery, buy milk and bread. Aí eu vou ter que corrigir. É to buy. Como é no infinitivo, o infinitivo no inglês se refere a to, aí o verbo. I go to the bakery to buy milk and bread. Ou seja, Eu vou as de 6. frases que estão no infinitivo, com o verbo no infinitivo, em português, traduzem-se para inglês também no infinitivo. Que no caso seria to e o verbo. Quem falou? A 4 ficaria my teacher is a mom, Patricia mom. Aí, bom, esse Patrícia tem apóstrofo S? Sim. Perfeito. É que acabei não... A sua pronúncia acabou não... Acabei não escutando isso na sua pronúncia. Então, por isso que eu perguntei. Mas tá certo. Patricias. Patrícia é chato esse pra S inglês. é pronunciado. A dificuldade de falar Patrícia em inglês aí, não, talvez não. Patrícia, não sei. Se quiser, pode pronunciar em português mesmo, aí o resto pronuncia em inglês. Os nomes pronuncia em português mesmo. Were you? Certo. Aqui seria were ao invés de are? Para começar essa pergunta, ou é are mesmo? Are you at in your
Are you at in your aunt's house yesterday? No 6? Não sei se Seria were, porque o verbo é está no were, né? passado. Beleza. Were you at in your aunt's house yesterday? Yesterday. Perfeito. Tá certo, tá certíssimo. Bora. Were you at your aunt's house yesterday? Perfeito. Imagino que... vou fazer mais um exemplo aqui, já que vocês estão animados. Certo, a prova... Vou fazer o último, o 8. Os jornais de ontem estavam sobre a mesa do gerente. Yesterday's newspapers were over the manager's table. João Pedro, pode? Essa correção que o senhor fez aí, o Luiz Guilherme, é interessante a gente se atentar para não acabar fazendo igual o gringo quando vem para o Brasil, né? Eu ser a fulano. Como é que ficou então? Desculpa a correção aí, como que é? Seria yesterday, yesterdays. Vou até escrever. Digita Boa, cara. newspapers were over the managers. Esse tem dois casos possessivos. Managers table. Yesterday's newspapers were over the manager's table. Top. No meu caso, você diria que eu também começaria a sentença com yesterday? Tipo, yesterday were you at your aunt's house? Tipo isso? Porque... vejamos. Aunt's house. Aunt's, né? Não. Você começa... Você pode usar a mesma ordem da frase dada em português. Não precisa começar com o advérbio do tempo, ontem, hoje. No caso, eu comecei primeiro com o advérbio porque esse advérbio leva caso possessivo. Então, de ontem. Yesterdays. Então, é de ontem. Os jornais de ontem. Então, tem que inverter a ordem da palavra quando tal coisa possui... Tal coisa é possuidora de tal objeto depois. Então tem que inverter a ordem das palavras nesse caso. Legal, cara. Aí são dois apóstrofos, né? Isso. Legal. Bom, Valeu. alguém se propõe a fazer o número 7? Manda aí, o João ou Guilherme. Bom, como ninguém se propôs, então tá bom. A número 7 ficaria assim, The last week's test was hard ou difficult. Na verdade, foi fácil. Estava fácil. Was easy. Easy. Eu li errado aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Difficult é tancar o cleril, né? Mas tá certo. Last week's Boa, João. test was easy. Perfeito. Esse capítulo é bem curto assim, só fiz esses exercícios obrigatórios para dar um tempo a mais. Agora eu vou encerrar a gravação. Chegou aos 50 minutos.